Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Estava estudando um pouco a respeito de alguns ensinamentos do Padre Paulo Ricardo, a respeito da nossa sociedade em si, das coisas que estão acontecendo no mundo. Então peguei algumas frases, citações do Padre Paulo Ricardo diante desse mundo, com uma grande inversão de valores. Diante desse mundo que parece que perdeu a fé e só ideologias sendo implantadas, Padre Paulo Ricardo vai dizer o seguinte: a sociedade ela está em crise porque os líderes morais que poderiam dar orientação às pessoas estão calados. Alguém tem que pagar o preço de falar, mesmo sabendo que, ao falar, a pessoa vai sofrer o martírio dos tempos modernos. Hoje, o martírio dos tempos modernos nós podemos chamar de cancelamento. Padre Paulo Ricardo mesmo, ele depois de fazer uma pregação muito contundente, inclusive nós temos aqui no nosso canal um trecho dessa pregação, a pregação que quase custou a cabeça dele, 27 padres pediram a sua cabeça. Entenderam? Então, o cancelamento é o martírio desse tempo. Padre Overlan, que é o padre que é pároco da paróquia Cristo Rei, lá em Várzea Grande, no qual o Padre Paulo Ricardo é o vigário, ele costumeiramente vem sendo boicotado pelas plataformas nas suas redes sociais. E Padre Paulo Ricardo ele tem toda a razão quando ele fala que os bons estão calados. Meus irmãos, quantas pessoas que têm plena capacidade de falar como leigo ou também falar como clérigo e não fala. Eu até estava vendo uma propaganda na televisão de um programa aí que vai, de um programa desses talk show aí, da Rede Globo, vou falar abertamente, né? Um programa de talk show da Rede Globo que vai receber o tal do Padre Patrick. E o Padre Patrick, lá no spoiler do programa, ele disse que ele gosta de pregar suavemente, de uma forma leve, que esse negócio de uma pregação dura não é com ele. Ele gosta de passar a mensagem dele de uma forma leve. Ou seja, para mim, para o meu entendimento, de uma forma light. Está pregando? Está. Mas está se indispondo com alguém porque prega o pecado? Prega a conversão? Não. Porque prega o amor. Só o amor. Então, quando a gente prega só o amor e só a misericórdia, mas a gente não coloca na consciência das pessoas o pecado, na consciência das pessoas o inferno, na consciência das pessoas que nós vamos perder nossa alma se nós não vivermos uma vida santa, que nós temos que combater o pecado, lutar contra o pecado, que somente assim nós vamos vencer o pecado. Se não existir uma luta, nós não vamos vencer, porque o pecado já venceu. E os mornos serão vomitados. Os mornos não entram no reino de Deus. Então, eu trouxe algumas falas do Padre Paulo Ricardo. E outra que ele também falou, que eu achei que é muito interessante, vai de encontro com o que eu acabei de falar, é que a mentalidade paz e amor, onde as pessoas boas foram ensinadas a cruzar os braços e deixar tudo rolar, é o grande mal dos nossos tempos. Nós temos que ter a liberdade e o respeito. Então, quando nós temos a liberdade e o respeito, nós deixamos as pessoas fazerem o que quiserem sem nenhuma correção fraterna. Nenhuma correção nós fazemos. E daí, o que acontece? Nós vamos deixar, por exemplo, os nossos filhos crescerem sem correções? Como que se educa uma criança sem corrigi-la?
sem dizer um não, falar que não pode, que aquilo não é o certo. E isso tem que ser tratado pelos pais, óbvio, com todo respeito, carinho e amor. Correção fraterna não é espancamento, não é nada disso. É corrigir. Se precisar corrigir às vezes com um tapinha, não tem problema. Mas é uma correção fraterna para o bem. E não é o que a gente vê aí, né? Que são totalmente desmando contra as crianças. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando com uma correção. Nós temos o direito de corrigir. É bíblico. Não só os nossos filhos, como os nossos irmãos também. E daí o que vai de encontro também é que nós temos, em tudo isso, temos o dever de evangelizar. Não é somente nos incomodar com o que está acontecendo, nós nos sentimos incomodados e ficar com braços cruzados. Não, mas sim evangelizar, né? Se você não converte ninguém, você se desconverte. Ou seja, se você não está pregando, se você não está evangelizando, o que vai acontecer? Devagarinho, esse processo que aconteceu na sua vida, ele vai se revertendo. Acontece uma regressão, acontece uma reversão do seu processo convertivo de conversão e você também vai ficando mais light. Então você precisa passar essa fé, você precisa passar essa fé adiante. E fechando com chave de ouro, como eu estava falando de fé, aqui você precisa passar a fé adiante. A fé é algo que ou eu transmito ou eu perco. Mais uma fala do querido Padre Paulo Ricardo. A nossa fé, a nossa devoção, a nossa piedade, o que nós acreditamos, Jesus, nós temos que transmitir isso. Entenderam? Transmitir. Senão eu perco ela. Porque se eu não transmito o que eu creio, daqui uns dias eu não vou crer mais. Então há uma necessidade. Então, diante desse mundo complicado, de uma sociedade que os bons estão calados, nós, mesmo não sendo tão bons como esses bons que estão calados, entendeu? Porque nós temos que reconhecer que nós somos pecadores fracos, mas nós estamos lutando aqui. Então, nessa luta, nessa batalha diária, mesmo com todas as imperfeições e mesmo com erros, às vezes falando errado, às vezes podendo fazer até um julgamento errado, contextualizando de uma forma errônea, mas sem desistir de transmitir o amor de Deus às pessoas. Nós não podemos parar, meus irmãos, porque tem muita gente que às vezes pode ser que através de uma palavra que nós falemos, de uma palavra que nós damos, pode transformar a vida da pessoa, porque um dia uma pessoa veio e deu uma palavra de Deus para mim, e isso transformou minha vida. E daí um dia o padre dava uma boa palavra, outro dia um irmão me dava uma boa outra palavra, e assim a gente vai crescendo na fé e acontecendo a metanoia, a mudança de mente e a mudança do nosso coração. E nós vamos nos amoldando na forma do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos rezar para que isso aconteça nas nossas vidas. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.